Meu pai me expulsou de casa, mas esqueceu do testamento da minha avó. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar completamente em uma única noite. Que uma descoberta guardada há anos pudesse virar tudo de cabeça para baixo. E que as pessoas que eu mais amava fossem capazes de me trair de uma forma tão cruel. Antes de eu contar o que aconteceu, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai te surpreender. Meu nome é Carolina, tenho 28 anos. E durante toda a minha vida eu fui a filha que nunca foi boa o suficiente. Enquanto minha irmã Beatriz brilhava em tudo, na escola, na faculdade, no trabalho, eu era sempre a segunda opção. A que recebia as sobras. A que ouvia: por que você não pode ser mais como sua irmã? Cresci acreditando que eu não valia nada. Que meu lugar nessa família era ser invisível. Ser grata pelo pouco que me davam. Meus pais sempre deixaram claro quem era a preferida. Beatriz ganhava o quarto maior, as roupas mais bonitas, a atenção, o carinho. Eu ganhava críticas. Carolina, você está gorda demais para usar essa roupa. Carolina, por que suas notas são tão ruins? Olha as da sua irmã. Carolina, você não vai conseguir nada na vida assim. Cada palavra era como uma facada, mas eu engolia tudo calada. Porque família é família, né? Pelo menos era isso que eu pensava. Minha avó materna, vó Helena, era a única que me defendia. Ela sempre dizia: minha netinha, você é especial. Um dia todo mundo vai reconhecer isso. Eu achava que era só carinho de avó. Como eu estava enganada. Quando vó Helena morreu, há 2 anos, eu chorei por semanas. Ela era minha âncora, minha única aliada naquela casa. O funeral foi terrível. Meus pais nem me consolaram direito. Estavam ocupados demais organizando a herança com Beatriz. Lembro que pensei: até na morte da vovó, eu sou esquecida. Mas o pior ainda estava por vir. E tudo começou naquela sexta-feira maldita, quando eu cometi o crime de questionar uma decisão do meu pai. As humilhações começaram cedo na minha vida. Eu tinha uns 10 anos quando percebi que meus pais tinham uma filha favorita. E não era eu. Beatriz sempre foi a menina dos olhos deles. Loira, magra, extrovertida. Eu era o oposto. Cabelos castanhos rebeldes, tímida, alguns quilos a mais. Na escola, ela era líder de turma. Eu mal conseguia falar em público. Mãe, posso fazer balé igual a Bia? Eu perguntava. Carolina, você não tem jeito para isso. Que tal ajudar na cozinha? Enquanto Beatriz fazia dança, inglês, natação, eu ficava em casa lavando louça e ouvindo como eu deveria ser mais esforçada igual a minha irmã. Na adolescência piorou. Beatriz namorava o capitão do time de futebol. Eu? Nem conseguia conversar com os meninos. Minha mãe sempre comparava. Olha como a Bia se arruma bem. Carolina, você precisa se cuidar mais. A Bia trouxe outro certificado da escola. E você, filha? Quando fiz 18 anos, eu quis fazer faculdade de psicologia. Meu sonho era ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. Mas meu pai disse: psicologia? Curso de vagabundo. Você vai fazer administração igual sua irmã. Beatriz apoiou. Pai tem razão, Carol. Psicologia não dá dinheiro. Eu cedi. Como sempre. Na faculdade, tentei fazer amizades, namorar, ter uma vida normal. Mas toda vez que levava alguém em casa, meus pais faziam questão de exaltar Beatriz na minha frente. Era constrangedor. Nossa filha mais velha, Beatriz, já está quase se formando com honras. Esta é Carolina, nossa caçula. Sempre nossa filha mais velha para a Bia, e só Carolina para mim. Como se eu nem fosse filha deles. Quando me formei, consegui um emprego em uma empresa pequena. Ganhava pouco, mas era independência. Beatriz se formou 6 meses depois e já entrou numa multinacional. Claro que meus pais fizeram uma festa só para ela. Estamos tão orgulhosos da Bia. Ela vai longe na vida, e eu? Nem parabéns recebi pela minha formatura. Aos 26 anos, ainda morava com eles. Não por escolha, mas porque meu salário mal dava para sobreviver, e eles sempre me fizeram sentir que eu não conseguiria me virar sozinha. Carolina, você não tem cabeça para morar sozinha. É melhor ficar aqui e ajudar nas despesas. Mas quando Beatriz decidiu morar sozinha aos 24, eles até ajudaram com a mobília. A gota d'água foi quando meu pai decidiu expandir o negócio dele, uma pequena loja de materiais de construção. Ele chamou apenas Beatriz para ser sócia. Eu, que trabalhava há anos ajudando com a contabilidade, fui ignorada.
Bia tem mais visão empresarial, ele disse. Você pode continuar ajudando como sempre. Sempre a ajudante. Nunca a protagonista, foi aí que eu comecei a questionar. E foi aí que tudo desmoronou. Aquela sexta-feira começou igual todas as outras. Eu estava organizando uns papéis antigos da família no sótão. Mais uma tarefa que sobrou para mim, quando encontrei uma caixa empoeirada com o nome Helena escrito à mão. Era das coisas da minha avó que ninguém nunca se deu ao trabalho de revisar. Dentro tinha fotos, cartas e, no fundo, um envelope lacrado e amarelado pelo tempo. Meu coração disparou quando li o que estava escrito na frente. Testamento. Para ser aberto após minha morte. Helena Santos. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que não deveria abrir, mas alguma coisa dentro de mim gritava que eu precisava saber a verdade. Rasguei o envelope cuidadosamente e minha vida mudou para sempre. Eu, Helena Santos, deixo todos os meus bens, incluindo a casa da praia em Búzios, o apartamento no centro da cidade e todas as aplicações financeiras, totalizando aproximadamente R$ 2 milhões, para minha neta Carolina Santos Silva. Eu li de novo. E de novo. Não era possível. Carolina sempre foi a neta do meu coração. Enquanto Beatriz recebia amor de sobra de todos, Carolina foi esquecida e maltratada. Por isso, deixo tudo para ela, confiando que saberá usar essa herança para construir a vida que merece, e sempre foi negada a ela. Minhas lágrimas caíram sobre o papel. Vovó sabia. Ela sempre soube do que eu passava, mas tinha mais. Peço que este testamento seja lido apenas após 1 ano da minha morte, para dar tempo à família de mostrar quem realmente são. Se Carolina continuar sendo tratada com desprezo, ela terá meu apoio além da vida. 2 anos. Fazia 2 anos que a vovó tinha morrido, e ninguém nunca mencionou esse testamento. Respirei fundo e continuei lendo. Este documento está registrado em cartório, e uma cópia foi enviada ao advogado Dr. Roberto Mendes. Carolina, minha querida, você nunca foi o problema. Eles é que nunca souberam reconhecer seu valor. Eu estava chocada, emocionada e furiosa. Tudo ao mesmo tempo. Meus pais sabiam da existência desse testamento? Por que nunca me contaram? Será que acharam que eu não merecia saber? Desci correndo com o documento na mão. Meus pais estavam na sala vendo TV com Beatriz. Pai, mãe, o que é isso? Mostrei o testamento. O rosto do meu pai ficou branco. Minha mãe abaixou a cabeça. Beatriz arregalou os olhos. Onde você achou isso? Meu pai perguntou, tentando parecer calmo. No sótão. Por que vocês nunca me contaram que vovó deixou um testamento? Carolina. Minha mãe suspirou. A gente queria te proteger. Me proteger de quê? De saber que minha avó me amava? Não é isso, Beatriz interferiu. É que, bem, a vovó estava meio confusa nos últimos anos. Esse testamento provavelmente não vale nada. Confusa? Minha avó estava lúcida até o último dia de vida. Ela não estava confusa, coisa nenhuma. Eu gritei. Vocês esconderam isso de mim! Foi aí que meu pai mostrou quem realmente era. Escuta aqui, Carolina. Meu pai se levantou da poltrona, com aquela voz grossa que eu conhecia bem. Sua avó pode ter escrito qualquer bobagem, mas quem manda nesta casa sou eu. Bobagem? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Pai, isso é um testamento registrado em cartório. E daí? Ele se aproximou de mim. Você acha mesmo que merece alguma coisa? O que você já fez pela sua vida? Vive dependendo da gente, não consegue nem se sustentar direito. Cada palavra era como um soco no estômago. Mas pela primeira vez na vida, eu não ia ficar calada. Eu me sustento sim. Trabalho todos os dias, ajudo nesta casa, cuido de vocês. O problema é que vocês nunca reconheceram isso. Reconhecer o quê? Minha mãe entrou na conversa. Carolina, você sempre foi difícil, rebelde. Sua irmã nunca nos deu trabalho. Difícil? Rebelde? Eu estava descontrolada. Eu sempre obedeci vocês. Desisti dos meus sonhos para fazer o que vocês queriam. Nunca reclamei quando vocês davam tudo para a Beatriz e nada para mim. Beatriz revirou os olhos. Aqui vem a vitimista. Carol, você sempre foi assim, dramática. Se a gente dava mais atenção para mim, era porque eu merecia. Aquilo foi a gota d'água. Merecia? Você merecia porque nasceu primeiro? Porque é loira? Porque é magra? Me explica, Beatriz. O que exatamente te faz mais merecedora de amor do que eu?
Eu nunca dei trabalho para os nossos pais. Ela gritou. Você sempre foi complicada, chorona, insegura. Quem quer ficar dando atenção para isso? Eu olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse. Mas ela apenas suspirou. Carolina, sua irmã tem razão. Você sempre foi mais, como posso dizer, problemática. Desde pequena. Problemática. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Eu era problemática por sofrer bullying na escola e chegar em casa chorando? Era problemática por ter depressão na adolescência e precisar de ajuda? Era problemática por questionar quando me tratavam mal? Sabe de uma coisa, eu disse, tentando controlar a voz. Eu vou atrás desse advogado. Vou descobrir se esse testamento é válido. Você não vai fazer nada, meu pai berrou. Enquanto você morar na minha casa, você faz o que eu mando. Então eu não moro mais na sua casa. Ótimo. Ele gritou de volta. Pega suas coisas e sai. Vamos ver quanto tempo você aguenta sozinha. Minha mãe tentou interferir. Gente, vamos conversar com calma. Não, mãe. Meu pai a interrompeu. Chega, eu cansei dessa menina ingrata. Ela quer herança? Quer independência? Então que vá viver a vida dela longe da gente. Pai! Beatriz tentou falar, mas ele continuou. Carolina, você tem até amanhã para sair da minha casa. E leva essa papelada ridícula junto. Eu olhei para os três. Meus pais, que deveriam me amar incondicionalmente. Minha irmã, que deveria ser minha melhor amiga. Tá bom, eu disse surpreendentemente calma. Eu vou embora. Mas não vou esquecer disso. Subi para o quarto e comecei a fazer as malas. Chorei a noite toda. Não pela expulsão, mas pela certeza de que eu nunca tive uma família de verdade. No dia seguinte, peguei minhas coisas e saí. Nenhum dos três se despediu de mim, mas eles não imaginavam o que estava por vir. 3 meses depois, eu estava de pé na frente do escritório de advocacia, segurando a chave do apartamento que agora era meu. Dr. Roberto Mendes tinha confirmado tudo. O testamento era válido, estava registrado, e eu era oficialmente a herdeira de vovó Helena. 2 milhões de reais. Casa na praia, apartamento no centro, tudo meu. Mais importante que o dinheiro, a validação. Alguém me amava, alguém acreditava em mim. Nesses 3 meses, dormi no sofá da minha amiga Júlia enquanto organizava minha vida. Não foi fácil, mas pela primeira vez me senti livre. Sem críticas constantes, sem comparações, sem me sentir pequena. Agora era a hora do confronto. Liguei para minha mãe. Mãe, preciso conversar com vocês. É importante. Carolina, filha, que bom ouvir sua voz. Você faz tanta falta aqui em casa. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas fui. Cheguei na casa que um dia foi minha. Eles estavam todos na sala. Papai, mamãe, Beatriz e o namorado dela, Ricardo. Carol? Beatriz se levantou, fingindo alegria. Que saudade! Você está diferente. Mais bonita. Engraçado como 3 meses longe deles tinham me transformado. Eu estava mais confiante, mais leve. Até minha aparência estava melhor. Senta aqui, filha, minha mãe disse, batendo no sofá. Conta como você está. Esperamos que tenha pensado melhor sobre aquela bobagem do testamento. Bobagem. Ainda chamavam de bobagem. Na verdade, eu disse, ainda de pé, vim aqui exatamente para falar sobre isso. Tirei da bolsa uma pasta com todos os documentos oficiais. O testamento da vovó Helena é completamente válido. Já está tudo registrado em meu nome. Apartamento, casa da praia, aplicações. Tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Impossível. Meu pai murmurou. Muito possível. Aliás, descobri uma coisa interessante conversando com o Dr. Roberto. Abri outra pasta. Ele me mostrou que vocês foram no escritório dele há 2 anos, logo depois do funeral da vovó. Vocês sabiam do testamento desde o começo. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Beatriz olhava para o chão. Não só sabiam, continuei, como tentaram contestar. Argumentaram que eu era instável emocionalmente e que vovó não estava em plenas faculdades mentais quando fez o testamento. Carolina, meu pai tentou falar. Deixa eu terminar. Pela primeira vez na vida, eu o interrompi. Vocês falharam. Sabe por quê? Porque vovó foi muito esperta. Ela fez exames médicos 3 dias antes de registrar o testamento, provando que estava completamente lúcida. E mais, ela deixou uma carta explicando exatamente por que me deixou tudo. Peguei a carta da vovó,
que o advogado tinha guardado para entregar junto com a herança. Quer que eu leia? Perguntei, vendo o desespero nos olhos deles. Carolina, não precisa. Minha mãe sussurrou. Precisa sim. Comecei a ler. Para minha família. Se estão lendo isso, é porque minha querida Carolina descobriu a verdade que vocês tentaram esconder. Por anos, assisti vocês maltratarem uma criança sensível e carinhosa, enquanto exaltavam outra apenas por ela corresponder melhor às expectativas de vocês. Chega! Meu pai gritou. Não! Agora vocês vão escutar. Continuei. Carolina sempre foi minha neta mais amorosa, mais verdadeira, mais generosa. Ela merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Se vocês não conseguem ver isso, o problema é de vocês, não dela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz estava firme. Agora sabem por que vovó me deixou tudo. Porque ela me amava de verdade. Coisa que vocês nunca fizeram. E então, disse as palavras que mudaram tudo para sempre. E agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Disse, olhando cada um nos olhos. Eu perdoo vocês. Eles me olharam surpresos. Isso mesmo. Eu perdoo. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço paz. Perdoo todas as humilhações, todas as comparações, todos os momentos que me fizeram sentir pequena. Perdoo porque eu escolho ser livre. Minha mãe começou a chorar. Carolina, filha, a gente errou. Volta para casa, por favor. Esta não é mais minha casa, mãe. Minha casa agora é onde eu me sinto amada e valorizada. Me virei para Beatriz. Irmã, eu não tenho raiva de você. Você é vítima da educação deles tanto quanto eu. A diferença é que eu escolhi quebrar esse ciclo. Beatriz estava em silêncio, lágrimas nos olhos. Pai. Olhei para ele pela última vez como filha. Obrigada. Obrigada? Ele perguntou confuso. Obrigada por me expulsar de casa. Foi o maior favor que você me fez. Me forçou a descobrir quem eu realmente sou. E sabe o que descobri? Que eu sou forte. Que eu sou inteligente. Que eu sou capaz. Coisas que vocês nunca me deixaram perceber. Peguei minhas pastas e me dirigi à porta. Vocês podem visitar a casa da praia quando quiserem. Vovó adoraria que toda a família aproveitasse. Mas como família de verdade. Não como as pessoas tóxicas que vocês foram comigo. Carolina, espera! Minha mãe gritou. Não, mãe. Não vou esperar mais. Passei 28 anos esperando vocês me amarem do jeito que eu era. Agora eu me amo. E isso é o que importa. Saí daquela casa pela última vez como a filha rejeitada. Entrei no meu carro novo como Carolina Santos, mulher independente, herdeira de uma vovó sábia, dona da sua própria história. 2 anos depois, abri minha clínica de psicologia. Sim, voltei a estudar o que sempre amei. Especializei-me em ajudar pessoas que sofreram rejeição familiar. Meu trabalho é mostrar para elas o que vovó Helena mostrou para mim. Você vale muito mais do que te fazem acreditar. Beatriz me procurou alguns meses atrás. Pediu desculpas, chorou muito, disse que estava fazendo terapia. Estamos nos reaproximando devagar. Meus pais? Bem, eles ainda estão aprendendo que amor não é posse, é liberdade. E foi assim que eu deixei de ser a ovelha negra para me tornar a única dona da minha história. Se você também já se sentiu injustiçada pela família, comenta aqui embaixo. Conta sua história. Às vezes, compartilhar nossa dor é o primeiro passo para a cura. E não esquece de se inscrever, porque sempre tem histórias incríveis aqui no canal que vão te emocionar e te inspirar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você vale muito mais do que te fizeram acreditar.